Fala aí, meu amigo, estou eu aqui de novo, Pedro, engenheiro civil, especialista em estruturas, e agora nós estamos dando pontapé inicial na segunda etapa, na lição 2 da nossa sessão de estudos de cálculo estrutural. Nessa sessão nós vamos tratar sobre os nós semirrígidos, que é um tema assim, mais avançado, é algo que a gente não vê na faculdade. A gente só vê na faculdade análise linear, o nó semirrígido seria análise linear com redistribuição, e algo que gera bastante dúvida quando o engenheiro ele começa, o recém-formado, né, ou o engenheiro que vem migrando de outra área, quando ele começa a trabalhar com software e vê que o software permite essa opção de nó semirrígido. E a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens da utilização desse nó semirrígido. E no começo, quando a gente está engatinhando no cálculo estrutural com software, isso acaba gerando muitas dúvidas para a gente. Então nós vamos ver o que é o nó semirrígido, quais são os limites normativos, o que a gente tem que olhar para poder utilizar os nós semirrígidos na nossa estrutura. Então, pois bem, estou aqui com uma estrutura bastante simples, né? Uma viga com 3 apoios, uma viga contínua e um carregamento uniformemente distribuído sobre ela. Então, a gente sabe que essa estrutura está redundante, né? A gente não precisaria, é uma estrutura hiperestática, né? A gente não precisaria de tantos apoios, de tantos vínculos, né? Não precisaria de 3 engastes, enfim. E o que acontece? Se eu tirasse uma viga aqui, um pilar aqui, por exemplo, eu poderia calcular a estrutura normalmente, que eu poderia calcular uma viga para vencer esse vão todo aqui. Certo? É possível existir uma estrutura sem esse pilar aqui no meio. Enfim, por que eu estou falando isso? Como seria o diagrama de momento fletor nessa situação aqui? Então, nós estamos vendo aqui, surge um momento negativo aqui na ligação com o pilar de extremidade, né, dos dois lados. Surge um momento negativo aqui sobre o apoio no vão interno e um momento positivo sobre o apoio aqui no apoio interno, né? E surge um momento positivo nos vãos. A ideia do nó semirrígido, a gente vai diminuir a rigidez dessa ligação aqui. A gente precisa que fosse uma rótula desde o começo, né? A estrutura continuaria estável, só os esforços que seriam diferentes, né? Vamos ver aqui. Copiar essa estrutura aqui rapidinho. Ó, a estrutura continua estável, continua de pé. É possível fazer a estrutura com uma rótula aqui. Só que a distribuição de esforço na estrutura vai ser totalmente diferente. O nó semirrígido ele nos fornece uma alternativa entre a situação com nó rígido e a situação com rótulo. Então nós vamos ter aqui esforços intermediários, aqui, esforço negativo entre o 18,7 e entre o 0. E o momento positivo também entre o 9,7 e o 16,5. Vocês reparem bem que quando eu coloquei a rótula aqui, eu redistribuí todo o momento negativo que estava atuando aqui. Esse momento negativo foi principalmente para onde? Para o momento positivo nos vãos adjacentes. Mas não só eles foram afetados, né? O momento negativo aqui no pilar e no apoio de extremidade, eles também foram afetados. Então, uma redistribuição de esforço ela vai alterar várias partes da estrutura, né? Não é só local ali dos momentos positivos vizinhos. Então, na prática, eu tenho esse momento negativo aqui e eu vou arbitrar um valor para redução desse momento negativo. Vamos dizer que eu queira diminuir 10%. Que eu queira que o momento negativo caia para 90% do momento do cálculo linear elástico. O meu fator de redução aqui vai ser 0,9 desses 90%. Então, o meu momento negativo aqui vai cair de 18,7. Ele vai perder aqui 1,87, que seria os 10%, que vai dar 16,83. E essa redução aqui vai afetar os esforços nos elementos adjacentes. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que normalmente, uma das vantagens, normalmente, o momento negativo ele é maior que o positivo e ele requer uma quantidade maior de armadura. Não é sempre, não é regra, né?
Lógico que esse momento positivo aqui, ele está dando mais armadura que o momento negativo de cá. Então não é regra, não é sempre que vai acontecer. Mas na grande maioria dos casos, o momento negativo é maior. A gente diminuindo o negativo e aumentando o positivo, a gente consegue aqui um detalhamento mais suave, com menos barras, o que facilita depois tanto a montagem da armadura quanto a operação do vibrador para vibrar o concreto, né, para densar o concreto. E aqui, a gente aumentando o momento positivo, a gente tem aqui uma viga que, se a gente considerar a colaboração da laje, a gente vai ter uma viga T, que é uma viga que funciona muito bem ao momento positivo. Além disso, se a gente aplicasse o nosso semi-rígido, por exemplo, nessa ligação aqui, esse momento negativo aqui da viga diminuiria e, consequentemente, nesse exemplo aqui, o momento negativo do pilar também diminuiria. E essa redução do momento no pilar poderia gerar uma economia no detalhamento desse pilar, né? Diminuir a quantidade de aço necessário no pilar. Como desvantagem, o que eu posso afirmar aqui é que a aplicação de nós semi-rígidos aumenta a deslocabilidade da estrutura, né? Nosso prédio perde em estabilidade quando a gente aplica o nosso semi-rígido. Então, vou ver agora aqui um pouquinho do que a norma fala a respeito. Aqui seria o nosso caso, né? A gente tem uma viga com carregamento atuante. Esse aqui seria o diagrama de momento fletor resultante dessa situação aqui. Aqui a gente está pegando um momento negativo atuante e reduzindo ele de um fator gama, né? Então a gente vai ter um momento aqui, gama vezes m'. O gama que eu mencionei ali, arbitrei um valor de 0,9, né? Que eu estava mencionando no meu exemplo anterior. Então, para eu diminuir 90%, para eu adotar um momento fletor aqui 90% do valor daqui, eu adotaria um gama de 0,9. E essa redução no negativo acaba afetando também os esforços nas regiões adjacentes. Aqui os limites normativos, né? A norma limita, não posso arbitrar um valor qualquer para essa redução, eu tenho limites. O primeiro limite que a gente pode ter que observar é o seguinte: para estruturas de nós móveis, né, estruturas deslocáveis, estruturas em que os esforços de segunda ordem são maiores do que 10% dos esforços de primeira ordem, a minha redução máxima vai ser de 10%. O meu gama ele vai ter que ser maior ou igual a 0,90. E para estruturas de nós fixos, o gama pode ser maior ou igual a 0,75. O que a gente vai perceber aqui é que para um gama de 0,90, isso aqui afeta pouco os esforços e afeta pouco o detalhamento. Então, muitas vezes, esse gama de 0,90 acaba não surtindo nenhum efeito prático na estrutura. Uma outra coisa que a gente tem que observar é a profundidade da linha neutra, né? A divisão do valor x, que é a coordenada da linha neutra, dividido pela altura útil da peça. O que acontece? Quanto menor for essa profundidade aqui, maior vai ser a dutibilidade da nossa peça. Maior vai ser a capacidade dela de adequar, né? De se adequar à rotação que vai surgir devido a essa redistribuição, né? E essa profundidade aqui é limitada por gama menos 0,44, esse valor todo aqui dividido por 1,25, quando o nosso FCK for menor ou igual a 50 MPa. Quando ele for maior, for entre 50 e 90 MPa, vai ser gama menos 0,56 dividido por 1,25. Então, se eu adotar aqui uma redução de 90%, um gama de 0,9, 0,9 menos 0,44 vai dar 0,46. 0,46 dividido por 1,25, a minha profundidade da linha neutra máxima deveria ser 0,368. Lembrando, né, que a gente vê na faculdade, que o limite entre o domínio 3 e o domínio 4, o x34, ele é 0,628. Então, para você ver como a gente está limitando aqui a profundidade da nossa linha neutra de uma forma muito mais rigorosa do que a gente fazia no cálculo manual na faculdade, né? Importante a gente afirmar aqui, a gente observar que essa limitação aqui é para a estrutura calculada já com o momento reduzido. Não é para considerar o momento original m, é para considerar o momento reduzido, gama vezes m. Tá, mas tipo, eu quero redistribuir mais, eu quero fazer uma redistribuição maior. O que eu faço? Tem alguma opção? Enfim, você tem. Você pode adotar a análise plástica, que ela vai um pouco além da análise linear com redistribuição.
Só que você tem que fazer verificação da capacidade de rotação das rótulas plásticas. E isso é um pouquinho complicadinho. No material de estudo que eu estou deixando aqui para vocês analisarem, né, nessa dissertação aqui do Fernando Fernandes Pontes, Análise Estrutural de Elementos Lineares, segundo a NBR 1118 de 2003. Orientador, cara, aqui é o Libónio Pinheiro. Nessa dissertação aqui você vai ver mais exemplos, mais detalhadamente, exemplos de análises lineares com redistribuição e de análise plástica. Você vai poder estudar aqui para aprender a fazer. Mas na prática a gente tem uma situação simples, né? A norma diz que é dispensada a verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas prescritas acima, desde que a posição da linha neutra seja limitada a n. Então, desde que a gente adote uma profundidade ainda mais restritiva do que esse caso aqui. A gente vai ter que adotar no máximo x sobre d igual a 0,25, quando FCK for abaixo de 50 MPa, e no máximo de 0,15 quando FCK ficar entre 50 e 90 MPa. Então, se eu quero adotar um nó semirrígido, basta eu limitar a profundidade da linha neutra nesse valor. Eu limitando isso aqui, eu já atendo às exigências da análise plástica. É importante frisar que a gente não só pode utilizar essa análise plástica nos elementos que não recebem esforços de segunda ordem. Então, esse aqui foi o primeiro vídeo sobre nó semirrígido. No próximo vídeo nós vamos ver exemplos no software, como que o software considera esse nó semirrígido. Até lá, te espero lá, hein? Tchau.